Adelante, profesora Fátima, bienvenida. Un poco de paciencia a todos y todas, que es lo que nos pasa con Oi, esta. Ah, perfecto. Ahí la escuchamos bien. Adelante. ok. Boa noite. Aqui no Brasil já estamos na noite, acredito que nos demais países também, né, apesar da diferença de fuso horário. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, porque falar da educação no campo é algo engrandecedor, é muito gratificante, principalmente quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente defende, e principalmente de um espaço onde a gente aprende muito mais do que ensina. A minha mãe foi pioneira na educação do campo, no município de Valente, e desde então eu acompanhava cada planejamento dela, cada atividade, e isso foi despertando em mim o mesmo desejo de ser professora de educação do campo. E estou já há uns 17 anos atuando nessa área. No momento estou como coordenadora pedagógica no município de Conceição do Coité, mas a aprendizagem é constante. Se for possível, professor, gostaria que você projetasse o slide que eu te passei para dar continuidade à apresentação. La profesora Fátima es del municipio de Concepción de Coité, en semiárido de Bahía, y ella empieza agradeciendo por la oportunidad de hablar más una vez de la educación campesina, que para ella es muy, muy gratificante porque cada vez que habla de un espacio que es mucho más de aprendizaje que de enseñanza. Por su historia de vida, su mamá ha sido una pionera, una profesora de educación campesina y desde pequeña la acompañaba en su labor. Y en ese sentido se despertó el deseo de que se convirtiera también en una educadora campesina. Ella tiene 17 años actuando en esa área y hoy día actúa como coordinadora pedagógica en el municipio de Concepción de Coité, en Bahía, Brasil. Então, para uma melhor compreensão, eu vou tentar sistematizar um pouco do que é a educação do campo contextualizada, né? Que tem por sigla OCAT, conhecer, analisar e transformar. E tem também o projeto Baú de Leitura, que é um projeto onde é despertado o prazer em ler de cada estudante, de cada família. Nós somos uma equipe, aqui em Conceição do Coité, nós somos em 5 coordenadoras municipais, né, da educação do campo. A gente faz um trabalho de acompanhamento, de apoio pedagógico junto com os professores, com as unidades escolares, né? A gente ajuda a construir a ficha pedagógica que é utilizada, e a gente faz isso em parceria com o MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária, que tem sede em Feira de Santana, onde há intercâmbios entre os professores, coordenadores, secretários municipais dos 21 municípios onde há atuação do MOC. Também nós contamos com o apoio da Universidade Estadual de Feira de Santana e alguns parceiros, como o TDH Suíça, e sem falar no apoio muito grande que a gente tem da Secretaria Municipal de Conceição do Coité. E a gente se depara há muito tempo com essa diferença, né? Educação do campo é igual à educação contextualizada. Eu trouxe uma foto para ilustrar que a educação do campo ela pode e deve ser contextualizada. A gente sabe que a educação do campo em si é uma luta de classes, né, da sociedade civil, de trabalhadores e trabalhadoras, que sempre quiseram ter os mesmos direitos, porque, hierarquicamente falando, a educação do campo era não foi pensada para os menos favorecidos. A educação, do modo geral, não foi pensada para os menos favorecidos. Então, graças a essa luta de classes, que a educação do campo surgiu,
né? Teve início em Pernambuco, depois chegou até a Bahia e a gente tem o prazer de fazer parte dela. E hoje a gente tem uma educação contextualizada, que é aquela educação em que o aluno ele sente prazer em aprender, porque o aprendizado sempre parte do local para o global. A identidade dele é valorizada, os conhecimentos das famílias. Então, tudo isso faz a diferença na vida do aluno, porque ele sente vontade de ir para a escola, ele sente prazer em aprender, porque está se tratando de algo que parte da realidade dele, com respeito à identidade pessoal, né, com fortalecimento da identidade local e com um monte de outros temas que é de convivência, né, cotidiana deles, sem falar na grande importância que tem a convivência, falar da convivência com o semiárido, né? Que é uma questão muito discutida. A gente aprende que você não precisa sair do Nordeste para ir para a região Sudeste ou para a região Sul. Dá para aprender a conviver, valorizar e viver bem aqui no nosso semiárido. Pode traduzir, continue. Ok, gracias, profesora. Entonces, la profesora empieza llamando la atención para la importancia de sistematizar lo que es educación campesina contextualizada. En el marco de lo que hace en su municipio, tienen como base metodológica la pedagogía CAT, que se quiere decir conocer, analizar y transformar, y el proyecto BAU de lectura, que es un proyecto que tiene como objetivo despertar el placer de la lectura en estudiantes de sus familias. En los municipios donde está, tienen 5 coordinadoras de educación campesina municipales vinculadas a la alcaldía y que hacen un trabajo con profesores y con las unidades escolares de manera general, ayudando a construir la ficha pedagógica, y lo hacen en alianza con el MOC, Movimiento de Organización Comunitaria, que es una ONG local, que promueve todos estos procesos formativos de intercambios entre profesores, coordinadores, en 21 municipios de donde actúa, en el semiárido de Bahía, y que conjuntamente se lo hace con alianzas con la Universidad Estadual del municipio de Feira de Santana, con alianzas con otras copartes aliados estratégicos como Tierra de Hombres y como la Secretaría Municipal de la Alcaldía de Conceição de Coité. A ella le parece súper importante de llamar la atención que educación campesina no es necesariamente igual a la educación contextualizada. En este sentido, ha traído una imagen justo para mostrar que, es decir, que debe ser, la educación campesina debe sí ser contextualizada, porque en el marco de la lucha de clase, se puede analizar que la educación históricamente no ha sido pensada a los menos favorecidos, y a partir de las ideas de educación contextualizadas que se empiezan desde el estado de Pernambuco, se llegó hacia Bahía, y hoy tienen mucho gusto de hacer parte de estas prácticas y de estas metodologías. Para ella, la educación contextualizada es un tipo de educación que brinda al estudiante el placer en aprender desde lo local para lo global, y en ese sentido su identidad es valorada, el conocimiento generado dentro de sus familias es valorado, y eso, entre otras cosas, se les da gana de ir a la escuela, porque se les permite justo el fortalecimiento de la identidad local. Y además de eso, muchos temas de convivencia cotidianas son tratados en el marco de la metodología, y uno que es muy, muy especial es el tema de la convivencia al semiárido, que es a partir de ahí que se aprende que no se necesita salir del nordeste del país para ir al sudeste del país, al sur del país, para promover desarrollo de su vida, porque se puede aprender a valorar y a vivir bien en esta región.
Pode continuar a apresentação. Adelante, profe. O próximo slide. Então, pelo que a gente já percebeu, a realidade do Brasil está diferente do que já foi apresentado aqui. É fato que a pandemia pegou todo mundo despreparado, né? Ninguém estava esperando passar por isso. Ninguém está sabendo exatamente como lidar com isso. A gente está tendo que se reinventar e descobrir novas estratégias de poder passar por esse momento da melhor maneira possível. E no Brasil não é diferente. Se você puder projetar a apresentação, professor, eu agradeço. Isso. Pronto, pode parar aí. O que o Brasil tem feito para auxiliar educandos e educadores na educação do campo em tempos de pandemia? O governo federal ele não tem feito nada. Já é sabido por todos que nós estamos sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação, e que não há incentivo nenhum, não há nenhuma política voltada para auxiliar, né, os professores, os alunos e seus familiares nesse período. A desigualdade social, ela sempre existiu, só que agora ela está mais visível. A gente consegue perceber com mais clareza e o Ministério da Educação, mesmo antes do último ministro sair, promulgou algumas leis, né? Tentou regular algumas leis onde era proposto a validação de aulas à distância. No entanto, a gente sabe que para o MEC e para o governo federal, né, a educação que eles se interessam é muito longe daquela que a gente quer e daquela que a gente vem lutando para ter. Eles querem que a educação aconteça, é a fala deles, mas acontecer como? Né? Com quais recursos? Que ferramentas está sendo disponibilizada para os professores? Né? Quais os incentivos? Quais as políticas educacionais? E um fator bem agravante. A gente sabe que, diante da pandemia, como ninguém estava preparado, o emocional de ninguém é mais o mesmo. Professores, famílias, estudantes, né, se depararam com o isolamento social e isso abala o emocional de todo mundo e, estrategicamente, não está tendo nenhum incentivo, nenhum cuidado, né, com a questão psicossocial de educandos e de educadores. Pode adiantar a apresentação? E com isso vem os desafios, né? Que são muitos. Aqui em Coité não é diferente, né, mais uma vez, dos desafios que os outros países já apresentaram. Só trazendo alguns dados, 76% das nossas escolas municipais, elas estão no campo. Foi feita uma pesquisa pela Secretaria Municipal de Educação. Dessas escolas, 77% dos alunos eles estão tendo, né, acesso ao WhatsApp. No entanto, por conta da falta de internet, eles usam pacote de dados, e aí apenas 30% conseguem devolver as atividades que a escola propõe, né, como sugestão. Mesmo sendo atividade simples, mas o nosso grande desafio é o acesso à tecnologia. Então, esse modo frio de educação, ela não favorece em nada o desenvolvimento, né, de habilidades e competências, né, o cognitivo, o afetivo dos nossos alunos. Muito pelo contrário. Eu acho que cria-se um distanciamento maior ainda entre o que a gente pretende alcançar, de fato, com a educação do campo contextualizada. Que essa educação, por intermédio apenas da tecnologia, ela não tem nada de contexto, ela não traz
nenhum benefício, digamos assim, completo para esses alunos. Pausa para a tradução, Luciana. Obrigada, Fátima. Entonces, ella empieza recordando que nadie estaba preparado a vivir la pandemia, entonces que como en los otros países todos tienen que reinventarse para pasar por este momento de la mejor manera posible y por supuesto en Brasil no es distinto. Pero empieza preguntando lo que tiene hecho Brasil para apoyar a los estudiantes. Y en ese sentido, llama la atención para la falta de políticas públicas por parte del gobierno federal, del gobierno nacional, que ya es de conocimiento de ustedes por la media probablemente, que ya hace unos 2 meses que estamos sin ministro de Salud y recién sin ministro de Educación también. Y además de eso mismo, antes no hay política para apoyar profesores, estudiantes en este periodo en que incluso la desigualdad social se convierte en algo mucho más visible. Se puede notar que el Ministerio de Educación, mismo antes de la pandemia y mismo antes de la salida del último ministro, ha promulgado unas leyes para proponer educación a distancia, pero es una educación a distancia que está muy, muy lejos de lo que se interesa y de lo que se entiende como adecuado y de lo que se entiende como contextualizado. Y que además de eso no se sabe exactamente cómo se pretende que se lo ocurra. O sea, porque no se tiene incentivos suficientes o garantía de condiciones suficientes. Y un punto que llama la atención como muy, muy grave es justo la afectación emocional por cual pasan profesores, estudiantes, familias en decorrencia del aislamiento social. No hay cuidados estratégicos de ningún modo dentro de las políticas públicas para actuar frente a los desgastes, a las dificultades emocionales de los estudiantes, de profesores y familias. Y con eso vienen los desafíos. En su municipio, en Conceição de Coité, no es distinto de otros países que he presentado antes. Y para eso ella trae algunos datos. En su municipio, 76% de las escuelas están en el campo y de estas, 77% de los estudiantes tiene condiciones de acceder a WhatsApp, pero no tiene necesariamente la condición adecuada de señal de Internet, una vez que la mayoría usan datos y no Internet a cable. Y solamente 30% logran devolver sus actividades escolares, las que son propuestas mientras sugerencias por los profesores, por los coordinadores de educación. Pero el gran desafío aún es el acceso a la tecnología, porque por el hecho de que la tecnología, además de su tema práctico, puede convertir la educación en algo que sea desarrollado de modo muy, muy frío y que no fortalece el desarrollo de habilidades, de competencias cognitivas y afectivas de los estudiantes. En este sentido, al contrario, genera mucho más distancia de lo que se pretende promover cuando se brinda la educación contextualizada. Y en este sentido, la tecnología no permite beneficio a los alumnos. Então, diante de todos os desafios, de toda, né, essa necessidade de nos reinventarmos para a gente poder passar essa pandemia que a gente sabe não tem previsão de acabar, mesmo ela passando. Acreditamos que nada vai voltar a ser como antes. Nós pensamos, né, a coordenação municipal, com o apoio do MOC, né, da equipe de assessoria da educação do MOC e da secretária municipal de educação, criamos 2 questionários, né, via
com formulário via internet, para auxiliar na gestão das emoções, no autoconhecimento, no autocuidado, e tentar amenizar um pouco, né, essa fragilidade interior no qual todas nós nos deparamos. Então, o questionário foi desenvolvido de maneira simples, foi respondido por professores, coordenadores pedagógicos, estudantes, trabalhadores anônimos. Várias pessoas responderam, inclusive está aí na apresentação um pouco desse resultado, né? Mostrando as pessoas que participaram e foram questionadas com relação ao sentimento do momento, principalmente quando a gente fala em volta às aulas. Então, a gente percebe que os nossos professores, as nossas famílias, eles estão com medo, estão assustados, estão ansiosos, estão se sentindo inseguros, né? E necessitam muito do nosso apoio. Frente a esse questionário, a gente estamos pensando e desenvolvendo atividades a serem enviadas para a família, onde não dependa de muitos recursos para serem executadas e não dependa de outras ferramentas diferentes do que a educação do campo contextualizada propõe. A gente pensa e desenvolve atividades pautadas nas propostas que os professores já vêm trabalhando em sala de aula. Propostas que valorizam a identidade, que fortalecem essa identidade pessoal e local e que vem favorecendo cada vez mais a autoestima y autonomía de esos educantes. Vamos a dar paso a la traducción, profe Fátima, y 2 minuticos para cerrar. Okay. Sí. Ok, entonces, tomando en cuenta la imprevisibilidad de la pandemia, la Coordinación de Educación Campesina de Concepción do Coité, junto con el MOC, la coparte que les apoya, han pensado en generar unas encuestas, unos formularios digitales para apoyar a profesores y otros profesionales de educación en la gestión de las emociones. Dirigidos a cuestiones de autoconocimiento, orientaciones de autocuidado y estrategias para disminuir un poco la debilidad interior que cada quien se siente y está expuesto en función de esta situación que estamos viviendo. Entonces, es un cuestionario que la presentación ha mostrado un poco de las respuestas, que fue contestado por coordinadores, por profesores, por estudiantes, por varias personas involucradas en temáticas de educación. Y ahí está un poco de los resultados. Las personas fueron cuestionadas con relación a su sentimiento, especialmente cuando se habla de retorno a las escuelas, a las clases presenciales. Y se percibe con mucha claridad que los profesores se ven como asustados, inseguros, ansiosos, y a partir de los resultados que se han identificado, se busca justo promover, pensar en actividades que se puedan sugerir a las familias para que ellas puedan también desarrollar como apoyo mutuo junto a los niños y entre ellos, y que no dependan de muchos recursos ni técnicos ni de otro orden, y que no sean de herramientas distintas de lo que propone la educación contextualizada, pero que puedan al mismo tiempo seguir valorando la identidad, que siga fortaleciendo la autonomía, que siga fortaleciendo la afirmación personal y territorial de los estudiantes, favoreciendo así también su autoestima. Sí, de verdad la profesora Fátima aprovecha la oportunidad para también agradecer a la invitación, agradecer al MOC y a Tierra de Hombres y decir que
que está segura que eso de algún momento va a pasar, pero mientras tanto necesitamos nos fortalecer, nos apoyar a los demás, respetar el aislamiento social, pero el aislamiento no impide que nosotros estemos en contacto y que manifestémonos a través de mensajes de cariño, de acogida a los estudiantes, a las familias, a los profesores, y desearles claramente que todo se pase bien en la vida de cada uno y cada una. Ella aprovecha para decir que en su presentación tiene un enlace que puede ser, que es justo el enlace del formulario que han desarrollado, por si acaso alguien quiere acceder a la investigación que ha sido hecha, igual se puede pedir y se nos puede brindar. Luciana, você me ouve? Sim. Você pode projetar o último slide que tem uma frase de Paulo Freire? Espera. Se puder projetar em tamanho maior, te agradeço. Isso. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Essa foto eu tirei no início da pandemia, aqui em frente à minha casa, onde eu disponibilizei livros para que as pessoas pudessem levar para casa, ler e devolver. Foi uma experiência muito interessante, porque realmente no mesmo dia se esgotaram os livros, as pessoas leram, realmente devolveram. Então, tudo que a gente puder fazer em prol da educação, para que ela seja de qualidade, de acesso para todos, vai ser muito bem-vindo. Eu acredito muito na lei do retorno e a gente sabe que precisamos oferecer essas oportunidades para que todos tenham acesso. Uma boa noite e gratidão a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.